Muito obrigado, muito boa tarde. Eu queria fazer uma saudação especial a todos. Vejo aqui vários amigos e muitos conhecidos e é com muito gosto que respondi a este convite da professora Isabel Oliveira, que saúdo também particularmente. O primeiro aspecto interessante é porque é que nós estamos a discutir isto. Parece uma pergunta tonta, mas é porque nós atribuímos importância ao que está a acontecer, ao que estamos a viver. Isto é, aparentemente nós estamos numa esquina da história. E nós normalmente não aprendemos muito com a história. Eu acho que a única coisa que nós aprendemos bem com a história é que nunca aprendemos com a história. Nós repetimos erros sistemáticos e nós temos uma grande dificuldade em prever o futuro. O que é que será? Eu tenho visto vários debates sobre o que é que será a vida pós-Covid. Ninguém sabe, porque, em bom rigor, tudo pode acontecer. Nós podemos estar à beira de uma transformação radical, como, do meu ponto de vista, podemos estar à beira dessa transformação radical, mas também podemos estar à beira de voltar exatamente ao que éramos, e sem grandes alterações. E, portanto, nós não sabemos, em bom rigor, nós não sabemos o que é que vai ser a vida daqui a um ano, ou o que é que vai ser o mundo daqui a um ano. Em todo o caso, eu acho que há alguns aspectos que nos fizeram aprender algumas lições e alguns factos novos com esta crise. E, portanto, acho que estamos a aprender com o que nos está a acontecer. Eu acho que a primeira coisa que nós aprendemos é o significado de global. Eu acho que pela primeira vez a humanidade está a enfrentar uma crise global na sua verdadeira acessão. Isto é, todos os países, todos, desde a Suíça ao país, a Moçambique, passando por Portugal, pela Holanda, pelo Burkina Faso, pela Tailândia, todos estão a enfrentar exatamente o mesmo problema. Não tem nuances, é exatamente o mesmo problema. E, apesar de alguns desfazamentos, está a enfrentar esse problema exatamente ao mesmo tempo. Portanto, estamos todos a enfrentar o mesmo problema. E eu acho que isto nunca aconteceu, nem numa guerra mundial, porque na guerra mundial havia partes, apesar de tudo, do planeta que estavam a salvo do conflito, mais ou menos a salvo do conflito, e portanto não estavam a ter a mesma experiência, exatamente a mesma experiência, por exemplo, dos países que estavam em guerra e que estavam em confronto direto. Portanto, é a primeira vez que nós estamos a partilhar este sentimento a nível planetário. Isto pode ter implicações muito grandes, este sentido da globalização, o que é realmente ser global. Depois aprendemos também que ninguém está imune aos resultados maus que podem vir disto. Eu vi há pouco tempo uma reportagem muito interessante num canal de televisão sobre a vida de uns agricultores da Colômbia que eram produtores de flores, produziam flores, aliás, flores lindíssimas, e que isto foi no princípio da crise na Europa, e esses produtores estavam à beira da ruína, e inclusivamente à beira da fome, porque eles exportavam as flores para a Europa e o mercado da Europa tinha fechado de um dia para o outro. Isto passava-se numa aldeia recôndita da Colômbia. Dizer como é que uma crise nos mercados europeus provoca o espectro da fome numa aldeia recôndita da Colômbia. Isto chama-se globalização, de facto. E pela primeira vez nós estamos a experimentar isto tudo. Isto é, a consciência de que, de facto, dependemos todos uns dos outros. De facto, estamos todos ligados uns aos outros. Eu acho que nunca tínhamos tido uma experiência tão rica neste domínio. E depois estamos a aprender uma outra coisa que eu acho interessantíssima, é que, como fomos todos obrigados de um dia para o outro a ficar em casa, fechados, e a arranjar ferramentas para poder continuar mais ou menos a nossa vida, nós estamos a descobrir, espantados, que é possível ter novas formas de vida. Quer dizer, no meu caso pessoal, a minha direção na RTP está neste momento a trabalhar em casa e praticamente todo o trabalho, enfim, não é bem verdade isto que eu estou a dizer, porque há sempre umas franjas, mas a grande parte do trabalho nós estamos a fazê-lo de casa. É possível fazer isto. Quer dizer, isto era uma coisa que há um ano atrás ninguém se atreveria a afirmar isto, não é? É possível, de facto, trabalhar com métodos diferentes e com enquadramentos diferentes. Mas também esta crise está-nos a mostrar algumas coisas
desagradáveis do meu ponto de vista. E estamos a chamar à realidade em alguns pontos mais controversos. Por exemplo, aquela velha questão que se pôs, e que ainda hoje se discute, sobre abrir a economia ou não abrir a economia, eu acho que encerra em si alguns aspectos que eu acho que são terríveis. Em primeiro lugar, a economia é a vida das pessoas. Quer dizer, a economia não é nada de diferente da vida das pessoas e da saúde das pessoas e da proteção das pessoas. Quando nós fazemos este confronto, dá a ideia que para a economia ser próspera, dá a ideia que a economia é uma coisa à parte, não é? Uma coisa desligada da sociedade, e para a economia ser próspera as pessoas têm que assumir riscos de vida. E, portanto, aquele processo de desconfinamento que tanta controvérsia, por exemplo, nos Estados Unidos está a levantar, ilustra um pouco este antagonismo. A vida das pessoas não fará parte da economia. As pessoas, há muita gente, tenho ouvido muita gente dizer, bem, a economia não está a funcionar. Está a funcionar. A economia está a funcionar perfeitamente. O problema é que há pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão a passar dificuldades, empresas que estão a fechar, empresários que estão a ver os seus lucros caírem abruptamente e, portanto, digamos, está a funcionar, mas está a produzir resultados maus para as pessoas. Esta dicotomia entre a vida das pessoas e a economia, do meu ponto de vista, não existe. Digamos, é um debate artificialmente criado. Esta crise também nos ensinou, ou pelo menos recordou-nos, porque nós já sabíamos isso há muito tempo, o valor da boa informação. Porquê é que é bom ter boa informação? Ressuscitou um pouco aquela ideia que já estava um pouco esbatida dos órgãos de comunicação de referência. Nós hoje vamos ver informação aos órgãos de informação de referência porque precisamos muito de boa informação e informação credível. E, portanto, voltaram outra vez aqueles pontos por excelência onde as pessoas vão buscar informação porque precisam dela. Precisamente pelo grau de incerteza que nós vivemos, não sabemos o que é que será, já nem é o ano que vem, nós não sabemos o que é que... Vamos poder ir para a praia? Como é que vamos fazer férias de praia? Como é que se vai retornar, ou o próximo ano letivo vai começar como? E, portanto, são coisas que estão aqui a 1, 2, 3 meses de distância, nós já não sabemos prever isso com exatidão. E, portanto, esta incerteza leva-nos a uma busca de informação por excelência, boa informação. E isso é também uma aprendizagem desta crise. Esta crise mostra o valor de uma boa informação. Costuma-se dizer, e é verdade, não há democracia sem uma imprensa livre. De facto, a imprensa livre, órgãos de comunicação social livres e isentos, são um pilar essencial dos regimes democráticos. Mas também não há democracias com bom governo sem jornalismo de referência. Não basta apenas ser uma imprensa livre, é preciso haver jornalismo de referência, jornalismo de valores. Esta crise mostra também a importância desses órgãos, sobretudo da televisão e da rádio, isto por uma razão histórica, porque de facto os jornais de referência foram desaparecendo, foram cada vez vendo a sua importância diminuída na sociedade. Talvez este seja não sabemos, talvez seja um ponto de viragem para isso. E, portanto, esta busca de informação põe na sociedade moderna uma questão essencial. Até que ponto e de que formas é que os poderes públicos podem influenciar e podem fomentar uma imprensa livre, uma imprensa rigorosa e um jornalismo de qualidade? Essa é uma questão chave nas sociedades em que vivemos. O célebre problema das fake news, e isso tem a ver com a segunda pergunta que me fez, o célebre problema das fake news é um problema muito antigo, não é um problema moderno, não é um problema de hoje. Basta pensarmos no Essa de Queiroz e no Palma Cavalão, o jornalista que escrevia aqui em Lisboa notícias a favor de quem pagasse melhor, portanto, século XIX. As fake news, infelizmente, acompanham a humanidade desde que a humanidade é a humanidade. A questão das fake news assume hoje uma importância grande por causa das redes sociais. É porque hoje, de facto, as fake news circulam como nunca circulavam, mas também a boa informação circula como nunca circulou. O próprio Humberto Eco dizia que
problema das redes sociais é que dava palco aos imbecis. Quer dizer, hoje um imbecil tem palco porque tem um acesso fácil nas redes sociais e, portanto, tudo passa nas redes sociais. E também as fake news, como é evidente. Antes não passavam, mas como tudo passa nas fake news. Esse facto tem um lado negativo, como é evidente, mas pode ter um lado virtuoso, porque se é assim, então nós temos que valorizar cada vez mais aquilo que é de referência, aquilo que é jornalismo de referência, aquilo que é bom jornalismo isento, rigoroso e plural. Aliás, é um pouco o sentimento que sempre tivemos, porque reparem, dizia-se e diz-se muito que o problema das fake news nas redes sociais é terrível, porque crucifica as pessoas na praça pública, inventa coisas sobre reputações das pessoas, e de empresas e de instituições, claro, isso é verdade. Mas, se repararem bem, uma notícia só tinha realmente impacto. E quando eu digo impacto, por exemplo, nos decisores políticos, só tinha realmente impacto quando chegava a um órgão de referência. Nós temos exemplos imensos de notícias que circulavam nas redes sociais e que não tiveram nenhuma influência em decisões políticas ou decisões administrativas, ou nas políticas públicas. Agora, quando essas informações chegaram a órgãos de referência, a um jornal de referência, a um canal de televisão de referência, a uma rádio de referência, aí sim, aí tiveram repercussão. Aí os poderes públicos, designadamente os políticos, deram atenção. Aí consideraram que de facto havia algo. Isto é um sinal de que, de facto, a imprensa tradicional tem esse papel de avalista, como que avalista da informação. Isto é, se vem no jornal de referência, se é dito no telejornal de referência, então é verdade, então é importante, então eu tenho que estar atento a isso. E esta crise mostra muito bem isso. Mostra muito bem isso. O que é que vem aí? Quer dizer, como eu disse no início, nós estamos, do meu ponto de vista, numa encruzilhada da história. Nós podemos seguir por aqui, isto é, este valor que nós estamos a ver agora patente da informação pode consolidar-se, e isso seria bom para as sociedades, como é evidente, seria uma ajuda boa para as boas governações, ou podemos voltar para trás, como é evidente, e portanto os órgãos de comunicação cada vez menos serem órgãos de referência e o jornalismo cada vez menos isento e plural e rigoroso. E aí cabe aos jornalistas, eles próprios, nas suas organizações, nos seus órgãos reguladores, e nós temos um órgão regulador importante, a Comissão da Carteira Profissional, cabe aos jornalistas a manutenção, se quiserem, e o fortalecimento deste sentimento da importância do jornalismo de rigor e do jornalismo de qualidade. Só assim é que é possível credibilizar um jornalismo rigoroso, mas um jornalismo útil também à sociedade e à sociedade que emergirá daqui. Toda a gente diz, ou a grande maioria das pessoas dizem que a vida não vai poder ser o que era antes. Eu confesso-vos, como disse no princípio, eu não sei se pode, não faço ideia. Agora, uma coisa eu sei, é que a sociedade, depois desta crise, será uma sociedade bastante melhor se nós pudermos contar com jornalistas cada vez mais isentos, mais rigorosos e que obedeçam às regras da deontologia da profissão de jornalista. Eu queria deixar também uma palavra de apreço, permitam-me isso, às pessoas que trabalham nos órgãos de comunicação social, todos eles. Claro que nós habituamos a ver, e com justa razão, o pessoal ligado à saúde, os médicos, enfermeiros, auxiliares, etc., como os grandes heróis, mas deixem-me ter aqui uma palavra final de apreço para todos quantos trabalham na informação, nos espantosos trabalhos que todos têm feito, muitos têm feito, quer jornais, quer televisões, quer rádios, para transmitirem uma ideia rigorosa, uma ideia certa, uma ideia verdadeira, mas também uma ideia equilibrada daquilo que nós hoje estamos a viver. Isto é um esforço de muitos profissionais, inclusivamente, a doutora Mabote referia à questão do ensino, ainda há pouco. Por exemplo, a RTP África está a passar aquelas aulas em casa. É também um esforço que a RTP está a fazer para poder levar essa na medida do possível, nunca é possível, claro,
colmatar isso, mas para levar esse ensino, para não interromper esse ensino ao maior número de crianças possível. E, portanto, é um contributo da RTP, mas há outros. Todos os canais de televisão, todas as rádios têm feito um esforço muito grande para transmitir uma ideia verdadeira às pessoas. E as pessoas têm correspondido a isso, nessa sua busca permanente de informação de qualidade. Eu tenho, apesar de tudo, uma visão otimista depois disto. Eu acho que isto é como se uma maré tivesse descido tanto e pusesse à vista rochas que normalmente estão submersas. Eu acho que com esta crise, um grande número de pessoas deu-se conta que, de facto, ter uma informação de grande qualidade é um ativo numa sociedade moderna, numa sociedade democrática, mas mais do que isso, numa sociedade democrática e bem governada. Obrigado. Muito obrigado.